é histórico. E eu peço permissão para vocês para começar lendo um texto do Dr. Paulo César Frutuoso. Vocês já ouviram falar do Dr. Paulo César Frutuoso? Quem não viu, procure na internet. Ele sempre posta textos maravilhosos, depoimentos dele. E ele disse assim: nós sabemos que existe um Cristo planetário criado por Deus. Esse Cristo planetário tem tanta evolução que a ele foi concedido o governo de um planeta, desde que ele era somente uma poeira cósmica. No nosso caso, esse Cristo planetário, adivinha quem é? Jesus. Ele continua assim, vejam, a NASA enviou para o espaço em 2002 uma sonda espacial que tinha por missão catalogar a idade do universo e do nosso sistema solar. Ela catalogou a idade do universo em 13 bilhões e 700 milhões de anos. A idade do nosso sistema solar, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Nesses 4 bilhões e 500 milhões de anos está o planeta Terra. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era o Cristo planetário que recebeu a incumbência de governar nosso planeta quando ele era somente uma poeira cósmica. Então vejam a distância entre nós para um Cristo planetário. 4 bilhões, 500 milhões de anos. Jesus já era o cara. Mas, claro que, isso aí ele está falando, claro que eu estou preocupado com o aquecimento do planeta, claro que eu estou preocupado com o desaparecimento das geleiras, com o desaparecimento das espécies, mas nós não temos soluções para tudo isso. Quem tem solução para tudo isso é o nosso Cristo planetário. Ele sempre vai solucionar como sempre solucionou no passado. Ele sempre fez isso. Encaminhou espíritos altamente evoluídos que traziam como missão alguma informação que modificaria o paradigma do caminho da humanidade. Um exemplo disso foi Gandhi. Ele nem era cristão. Como é possível um camarada paupérrimo, trajando uma túnica de algodão, com um bastão, um par de sandálias, uma cuia para tomar água, outra para tomar sopa, libertar 3/4 do Império Britânico? Depois chegou o momento em que a humanidade teve merecimento para a descoberta dos antibióticos. O que Jesus fez? Envia um espírito altamente evoluído, chamado Fleming, que por acaso percebe que numa placa com meio de costura, uma colônia de micro-organismos impede a proliferação da outra. Abriu-se o caminho para a descoberta da penicilina. Os exemplos são inumeráveis. A humanidade está repleta de determinados momentos que modificaram completamente o destino dela. E nós podemos lembrar já no passado. Um grande profeta enviado por Jesus foi Moisés. Moisés era hebreu, escravo dos egípcios. Quando ele nasceu, o faraó Ramsés II determinou que se matassem todas as crianças hebreias. Por quê? Porque os hebreus estavam em maior número que os próprios egípcios, e aquilo estava ficando perigoso. Então ele determinou que matassem todos. A mãe de Moisés, que tinha acabado de tê-lo, ela ficou desesperada. Então ela e a filha bolaram um plano. A filha era escrava particular da filha do faraó, da princesa. E ela conhecia os hábitos da princesa, então elas bolaram o seguinte plano: puseram Moisés num cesto de vime e lançaram ele nesse cestinho no rio Nilo. A princesa tinha o hábito de se banhar perto desse local. Então o rio levou Moisés até a princesa. A hora que ela viu o bebê, ela se encantou, quis o bebê para ela, adotou Moisés. Então Moisés foi criado
como um príncipe, foi educado como um príncipe, com vários tutores, e assim foi a vida dele. Ele era um príncipe, tinha escravos para lidar com ele, mas ele sempre foi muito bondoso, muito carinhoso com os escravos. Ele sentia ali uma empatia com eles. Um dia, quando ele já estava mais adulto, ele viu um soldado do faraó batendo num escravo hebreu. Ele se revoltou, partiu para cima do soldado. Na luta, ele acabou matando esse soldado. Os hebreus que estavam em volta falaram para ele: fuja, que o faraó não vai admitir que se mate um soldado dele. Ele ficou assustado, fugiu. Moisés passou 40 anos longe do palácio, escondido, conheceu várias pessoas que moravam também fora, conheceu coisas diferentes, encontrou uma moça, casou, e começou a acontecer com ele algumas coisas que ele não entendia. Um dia ele recebeu uma missão por pensamento: voltar no palácio, libertar os hebreus e apresentar para eles o conceito do Deus único. Tá, libertar os hebreus já não ia ser fácil. O Deus único, mais difícil ainda, porque eles eram politeístas. Foram 400 anos de escravidão no Egito. Várias gerações nasceram nesse meio do politeísmo. Os egípcios eram politeístas. Então ficava bem difícil você chegar para ele: não existe esse mundo de Deus aí, só tem um Deus. Para que aquele povo aceitasse Moisés, ele usou uma moedinha de barganha. Ele falou: se vocês acreditarem em mim, nosso Deus vai dar para vocês uma terra prometida. Aí eles: vamos ter terra, né? Vamos ter lugar para morar, sem estar preso. E ele começou a visitar o faraó e pedir não, ele impunha que o faraó libertasse os hebreus. O faraó estava doido, né? Mandava expulsar eles do palácio, porque os egípcios não sabiam fazer nada, eles tinham escravos que faziam por eles. Como é que eles iam ficar sem aquele povo que servia a eles o tempo deles? Estavam construindo pirâmides. Imagina os egípcios saírem de casa para puxar pedra, que nem eles faziam. Isso não ia acontecer. O faraó falou: não vai acontecer. Manda esse cara embora. E o Moisés não desistia. Voltava, pedia novamente, ele dizia não. Aí Moisés começou a lançar pragas, as famosas pragas do Egito. Essas pragas do Egito, na verdade, Moisés já sabia. Ele passou 40 anos fora. Ele conhecia a natureza. Ele sabia qual era o momento em que, por exemplo, as algas vermelhas iam proliferar bastante no rio Nilo e a água ia ficar tinta. Mas, para o povo que não sabia o que estava acontecendo, era sangue. Então ele usava essas coisas contra o faraó. E na última praga, infelizmente, o filho do faraó morreu. Ele ficou desesperado. Aí o que ele fez? Ele não queria mais ver hebreu na frente dele, porque ele culpava Moisés por isso. E manda embora, não quero mais ver esse povo, soltou todo mundo. Aí foi aquela, mas tem um tempo para sair, saiam rápido, porque eu não quero ver, eu vou matar todo mundo. Aí foi aquela correria, os escravos correram pegar os poucos pertences que eles tinham, fizeram lá sua malinha e foram atrás de Moisés. Quantos eram? A gente não sabe, a Bíblia não fala. O Google diz que foram 500 mil pessoas. Era gente pra caramba, né? Mas para puxar aquelas pedras, sendo que todo dia alguém morria naquele trabalho forçado, talvez fosse mesmo esse número, né? E eles foram atrás de Moisés. Estavam indo bonitinho atrás de Moisés. Quando olharam para trás, o faraó vinha vindo com a tropa dele. Aí começou aquela correria e eles acabaram na frente do Mar Vermelho. E ali, aquela história, Moisés bateu o bastão na terra e abriu o mar, e eles passaram pelo mar. Quando eles chegaram do outro lado, o mar fechou e matou todo mundo
mundo afogado ali, o faraó e os soldados. Aquele outro lado do Mar Vermelho era o deserto. Eles passaram 40 anos para atravessar o deserto. O que acontece com um povo que nunca viveu livre, que não sabia fazer nada sozinho? Começou a dar muita briga, o pessoal não sabia conviver um com o outro, se matavam. Então Moisés teve que ser muito impositivo, muito duro com eles e apresentou para eles esse Deus. Deus punitivo, um Deus raivoso, um Deus vingativo. Foi o jeito que ele teve de colocar aquele povo na linha, para eles conseguirem continuar o trajeto deles até a Terra Prometida. Nesse meio do caminho, Moisés subiu ao monte, recebeu os 10 mandamentos. Dizem que a mão de Deus foi lá e escreveu. Não é impossível, Deus tudo pode. Mas na doutrina espírita a gente acredita que Moisés psicografou aquelas placas, porque ele era um médium completo, ele tinha mediunidade de tudo. Então tá, desceu com as placas, eram 2 no começo, e quando ele desceu, o que havia lá embaixo? O povo havia construído um bezerro de ouro. Se a gente pensar que não eram aqueles 500 mil, que era menos, o bezerro devia ser pequeno, né? 500 mil até dá para fazer um bezerrinho maior de ouro e tal, né? Eles tinham ouro como também? Então são todas aquelas coisas assim que a gente... Tudo que a gente lê, a gente tem que tentar voltar naquele lugar onde está sendo escrito e pensar como é que isso teria acontecido. Acontece que Moisés se revoltou, quebrou as placas, destruiu o bezerro e continuar. E ele voltou a subir o morro. Dessa vez, uma única placa foi escrita pela mão de Deus ou pelo Moisés psicografando, desceu e apresentou os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que são válidos até hoje e que até hoje a gente não consegue cumprir. Jesus depois deu uma reduzida, mas até hoje ainda está o não matarás, não cobiçará a mulher do outro, não cobiçará a propriedade alheia, mas a gente ainda não consegue cumprir os 10 mandamentos. Continuaram, chegaram na Terra Prometida. 40 anos depois chegaram na Terra Prometida. Nesse meio tempo, todos os que eram escravos dos egípcios morreram. Então, uma nova geração chegou lá naquele lado. Inclusive, quando chegaram, Moisés havia morrido. E o cargo de comandar aquele povo passou para José. Acontece que chegaram na Terra Prometida, Canané, estava ocupada, lógico, pelos cananeus. E os cananeus não demoraram muito, escravizaram de novo os hebreus. Foram várias escravizações na sequência, babilônios, persas e romanos. E nessa hora, os romanos, algo muito diferente aconteceu. Eles estavam escravos, mas essa escravidão dos hebreus, dos romanos, era diferente daquela dos egípcios. Porque eles tinham liberdade, eles tinham comércio próprio. Não era assim aquela coisa tão malvada, tão dura. Eles não tinham liberdade, eles tinham liberdade de ir e vir, mas tudo sob a orientação dos romanos. E eles pagavam impostos para os romanos em tudo que eles faziam. E eles não aceitavam isso. Então o que eles esperavam? Que viesse outro, como Moisés, um Messias, que libertasse eles da escravidão dos romanos. Nesse meio tempo, houve uma discussão, uma cisão entre os próprios hebreus. Porque uns queriam que as coisas continuassem exatamente como no tempo do Moisés. Os ritos, quem mandava, quem não mandava, eles queriam ficar como eles. Os outros, como tinham se relacionado com aqueles que haviam escravizado eles pegaram alguns costumes desses outros povos. E eles não aceitavam que tudo continuasse como era antes. Então, esse povo que queria ser, como na época de Moisés,
ele se alojou ao sul de Israel, na Judéia. Daí vem o nome judeu. O outro povo ficou, eles eram vizinhos, ficou um pouco mais para cima na Samaria, os samaritanos. Essa briga deles era tão intensa que se um judeu pisasse na Samaria, era assassinado. Se um samaritano pisasse em Jerusalém, na Judéia, era assassinado. A coisa era bem tensa. E isso impedia muito o trajeto, que às vezes eles tinham que andar, então era pelo lado de fora. Eles iam pelo contorno. Porque se passasse na terra do outro, não saía vivo. E numa bela noite, em Belém, nasce Jesus. Esse nascimento de Jesus aconteceu há 1350 anos, da época que Moisés libertou os hebreus. Esses 1350 anos, nós lemos já várias vezes que Jesus precisou, enquanto Espírito, enquanto Cristo planetário, ele precisou desse tempo para preparar o seu espírito para encarnar num corpo humano. Então, tudo já estava acontecendo lá no plano espiritual para ele vir. Moisés preparou o caminho para ele. Deu muito certo, mas ele veio para isso. Libertou os hebreus, essa parte ele fez. Mostrou o Deus único, que nessa época dos romanos já ficou meio bagunçado ali, porque os romanos eram politeístas, então ficou meio bagunçada a coisa. E como eles não conseguiam nunca ser livres, eles colocavam sempre Deus em dúvida. Durante esses 1350 anos, houve um momento em que Emmanuel conta pra gente que os cristos planetários do sistema solar se reuniram no Sol para conversar exatamente sobre essa encarnação de Jesus. E nesse momento já foram sendo escolhidos todas as pessoas que participariam dessa jornada de Jesus. Maria, José, o imperador romano, os apóstolos, todos já sabiam qual era a missão deles. O que acontece quando a gente chega na Terra? Esquece, né? Então, todo mundo fala, não, Judas foi um traidor. Judas não foi um traidor. Ele tinha ciência de qual era o papel dele naquela encarnação. E se ele não tivesse feito, outro teria feito. Mas ele tinha essa missão, que Jesus queria que assim fosse. Ele tinha que cumprir o que estava no Velho Testamento. Jesus nasceu, e quando ele nasceu, exatamente como aconteceu com Moisés. O imperador romano tinha mandado matar todas as crianças judias. Então Jesus estava na mesma situação de Moisés. Olha como as coisas elas se repetem. Maria e José fugiram. Para onde, gente? Egito. Olha o Egito aí de novo na história. Foram para o Egito, ficaram lá por 4 anos, e nesse tempo esse imperador romano morreu. Então eles puderam voltar, voltaram para Nazaré, que era a cidade natal de Maria. Jesus cresceu ali, sempre sendo muito carinhoso com todos, uma pessoa, um menininho, muito querido com os amigos, com os animais, aprendeu carpintaria com o pai. E quando ele fez 12 anos, que é considerado maioridade para os meninos judeus, ele foi apresentado no templo. Eles iam ao templo a pé, né, gente? Não era assim, o templo está ali, ó, naquela casa espírita ali. Não, eles iam a pé, longe. Então uma caravana passava pelas cidades e as pessoas iam se juntando a essa caravana para eles não irem sozinhos, porque era perigoso, por causa dos assaltantes, por causa dos guardas romanos. Então eles iam tudo em caravana para lá. Chegaram lá, foram no templo, fizeram as oferendas, as preces e tal. Na hora de ir embora, Maria, José, cadê Jesus? José, você não está com ele? Aí foi aquela correria. Vamos ver onde é que estão as crianças, que deve estar junto com as crianças. Tinha muita gente naquela caravana, né? Muita criança. Então Jesus deve estar lá, vamos lá. Procuraram nada de Jesus. E corriam para lá, corriam para o outro e tal. Chegaram na porta do templo, estava lá Jesus
sentado com os sacerdotes, Jesus falando com os sacerdotes. Os sacerdotes não falavam nada, Jesus falava. Eles estavam impressionados com o conhecimento de uma criança de 12 anos sobre as leis divinas. Eles ficaram assim, eles não tinham o que falar com ninguém. Daí Jesus terminou, tal, foi para os pais, e Maria disse: "Pô, Jesus, por que você fez isso com a gente? Deixou a gente preocupado, não faz isso com o pai e com a mãe." E Jesus olhou para ela e falou assim: "Mãe, eu estava na casa do meu pai." Naquele momento, Jesus estava assumindo a missão dele. E daí caiu a ficha para Maria, que ela já sabia qual era a missão de Jesus, ela tinha sido avisada pelo anjo Gabriel. Naquele momento, Jesus assumiu a missão dele. Esse período, dos 12 aos 30 mais ou menos, não se tem notícias do que pode ter acontecido. Alguns dizem que ele foi para a Índia, que passou um tempo com os essênios para aprender algumas coisas. Jesus não tinha que aprender nada, né? Mas não se sabe o que aconteceu com ele. Aí toda a sequência da vida de Jesus a gente conhece muito bem, né? Até que terminou com a crucificação dele. E, falando de novo sobre Judas, ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando Maria de Magdala viu Jesus, ela perguntou: "Onde você esteve nesses 3 dias?" Ele falou: "Eu desci as trevas abismais, porque eu escutei um amigo muito querido chorando, gritando, desesperado, e eu fui lá para consolar ele." Judas. Então, hoje, Judas é um espírito de luz. Quem estuda a vida dele sabe que hoje é um espírito de luz que sofre muito na época da Páscoa, porque ele é o traidor. Para a humanidade em geral, Judas é o traidor de Jesus. Mas ele teve o papel dele. E quando Jesus esteve na terra, ele trouxe uma mensagem totalmente inovadora, baseada no amor, na caridade e no perdão. Essas 3 virtudes, elas estão interconectadas. Porque amor é a base de tudo. Caridade é a prática do amor. E perdão é um ato de caridade e amor. Então, eles andam juntos sempre. Tudo que você faz envolve essas 3 coisas. Tudo que você faz no bem envolve essas 3 coisas. A prática do amor, da caridade e do perdão é fundamental para o nosso processo de evolução espiritual. Mas como que nós vamos poder fazer tudo isso? Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou tudo. E não só com palavras, com exemplos. Tudo que Jesus falava, ele fazia, para mostrar que aquilo era possível. Mas muitos de nós esquecemos esses ensinamentos. Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, Deus foi o primeiro que demonstrou amor quando nos criou. Ele é o nosso Criador. E Jesus nos mostrou um Deus Pai, diferente do que se acreditava na época, que foi um choque também, porque para todos Deus era um ser supremo que castigava, que corrigia, que punia. E de repente Jesus vem com essa visão de Deus, um Deus Pai, um Deus soberanamente justo e bom. Se nós amamos o nosso Pai terrestre, como é que nós não vamos pelo menos ter gratidão por Deus? Nós estamos aqui graças a Ele. E Deus, Ele está em cada um de nós. Porque quando Ele nos criou lá como espírito, que antes a gente é espírito, depois que a gente veste essa roupa, Ele colocou dentro de cada um de nós uma centelha de vida. Então, Ele está em cada um de nós. Quando você quer ver Deus, olha para o próximo. Ali, ali, ali. O falecido ator e roteirista americano britânico, Charlie Lawton, ele disse uma coisa que eu achei assim maravilhosa. Quando você tem Deus, você tem um amigo. E esse amigo é você. É perfeito. Não sei se ele é espírito ou não, mas essa visão que ele tem de Deus
né? Porque se você crê em Deus, você sabe que pode contar com Ele. Ele é teu amigo. Ele está aqui. Então eu sou minha amiga. Você é tua amiga. Isso é muito legal da gente pensar, né? Aí Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo. Bom, Joana de Anjos, no livro Amor Imbatível ao Amor, psicografia do Divaldo Pereira Franco, nos ensina: ante a impossibilidade de o homem amar a Deus em plenitude, já que tem dificuldade em conceber o absoluto, deve realizar esse trabalho fundamental invertendo a ordem do ensinamento. Ela apresenta a necessidade primeira do auto-amor, si mesmo. Primeiro eu tenho que aprender a me amar. De que forma que a gente ama a si mesmo? A gente tem que pensar quais são os meus erros, onde é que eu estou errando. Eu sou realmente uma pessoa boa? A gente dá umas escapadas, né? Dá umas pisadas na bola assim, bonitinho, né? Mas esse como a si mesmo, proposto por Jesus, não é um imperativo. Não é, tem que ser. Jesus nunca cobrou nada de ninguém. Ele ensinou. O que nós vamos fazer com esse ensinamento cabe a nós. E não podemos confundir isso com orgulho, egocentrismo, egoísmo. É uma coisa para nos fazer melhor. Então nós podemos ou devemos fazer como Santo Agostinho nos ensinou no Livro dos Espíritos, questão 919. Toda vez que a gente terminar o dia, for se recolher, fazer uma revisão, faz uma retrospectiva daquele dia. Procura onde foi que você podia ter feito melhor, onde foi que você errou, com quem você errou. Se possível, ir até aquela pessoa e refazer. Se não, faz uma oração pela pessoa. Se você nunca mais for ver a pessoa, ou se foi uma coisa assim que não dá essa liberdade de você chegar na pessoa, faz uma oração por ela, pede perdão. Mas de coração, não de boca, né? E aí nós vamos amar ao próximo. Primeiro a gente precisa perceber quem é o próximo. A gente costuma pôr o próximo como os familiares, os amigos, os colegas de trabalho. Mas o próximo, às vezes ele está tão perto de nós e a gente não percebe isso. Como é que a gente vai amar uma pessoa que está lá na guerra matando os outros? Uma pessoa que está ali fora roubando? Fica difícil. Esse passo ele é muito difícil para a gente. Mas a gente precisa tentar todo tempo lembrar: nós somos filhos do mesmo Pai. Nós já podemos ter feito aquilo que essa pessoa está fazendo agora. Porque nós somos espíritos milenares, passamos por muitas reencarnações, passamos por coisas que eu não quero nem lembrar, agradeço a Deus que eu não lembro, e posso ter feito coisa muito feia lá para trás, então deixa lá atrás. E hoje a gente tem que pensar, daí você pensa assim, mas fica difícil amar aquele vizinho que sempre está fazendo barulho, está jogando lixo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas Jesus disse para a gente: se vocês amarem apenas os que os amam, que mérito terão? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Todo mundo tem pai e mamãe, todo mundo. Tanto que nos presídios, quando querem que o presidiário entenda o que está acontecendo, muitas vezes eles chamam as mães. Como nas reuniões mediúnicas também, os espíritos chamam as mães, para eles conseguirem acalmar um pouco o coração, abrir um pouco para que entre o ensinamento. E Jesus diz: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem que emprestam e emprestem a eles sem esperar nada em troca. Fazer o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Amar quem nos ama é fácil. Amar os inimigos é um desafio. E no livro, não, esse eu não vou ler agora.
E Jesus também nos ensinou, faça o próximo que gostaria que fizessem a você. Pensem nisso. Sabe o que eu queria que fizessem isso que eu estou fazendo? Não, né? Então não vou fazer. Kardec perguntou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Porque isso aqui é caridade. Caridade comigo, caridade com o outro. E Jesus respondeu, o perdão é, a caridade é benevolência para com todos. Novamente, ser bom não apenas com os familiares, amigos, colegas de trabalho. Fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Em meados do século XIII, Francisco de Assis, Chico de Assis é ótimo, né? Francisco de Assis foi uma das pessoas que mais viveu o Evangelho de Jesus. E ele negou entrar para o clero, porque ele acreditava que aqueles ensinamentos que estavam sendo colocados aí afastavam aquelas pessoas do verdadeiro sentido benevolente do cristianismo. Ele fez da vida dele, com poucas palavras, com atitudes amáveis, um exemplo de conduta para o mundo. A história de Francisco de Assis é maravilhosa, até hoje. Ele nos deu o exemplo de que a prática da benevolência pode ser feita através de palavras, atitudes, gestos, silêncio. Não fala, escuta. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Nós temos 2 ouvidos, uma boca, e ela trabalha muito mais do que o ouvido. E a língua é uma arma muito poderosa. Ela pode destruir uma vida, acabar com toda a segurança que aquela pessoa tem. Então, silencie, guarda, engole. Lembra o Chico falava da água da paz? Se vier aquela vontade de falar, toma água e não engole, fica com a água na boca, porque ela te impede de falar o que você quer falar. Isso é muito interessante. E a atenção, dar atenção aos outros. Depois Jesus falou, caridade é indulgência para as imperfeições alheias. E as nossas imperfeições como estão? A gente tem que reparar nas nossas imperfeições, porque reparar na imperfeição é muito fácil, né? Nossa, aquele cara está fazendo tudo errado, olha que coisa horrorosa. Mas quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 que está apontando para você, um para Deus. Então, cuidado com isso. E aquele que é indulgente, ele vê o erro do outro, mas ele não divulga, ele não fica fofocando. Ele vê o que ele fez, gente do céu. Vou te contar uma coisa, não faça isso. Se possível, conversa com essa pessoa em particular e tenta extrair dele o porquê que ele está fazendo aquilo. Como que ele acha que ele poderia melhorar aquilo. Não imponha as suas ideias, mas ouça a pessoa, para que ela diga o que está acontecendo aquilo naquele momento. No momento espírita, encontramos o texto de autor desconhecido intitulado Torradas Queimadas. O menino conta que a mãe dele, depois de um dia de muito trabalho, ela costumava de noite servir um lanche com torradas, frutas, geleia, manteiga e café, em vez de fazer o jantar. E teve uma noite que ela fez isso e ela colocou na frente do pai dele torradas totalmente queimadas. Aí o menino olhou e ficou esperando que alguém comentasse, né? Ninguém falou nada. O pai dele pegou a torrada, encheu de geleia e comeu tudo. Ele ficou olhando, nossa, mas o pai comeu, não falou nada, ninguém falou nada, aquelas torradas estavam queimadas. Aí depois, quando ele se retirou da mesa, ele ouviu a mãe dele dizendo, querido, desculpe pelas torradas queimadas, eu não tive tempo, elas acabaram queimadas. E o marido respondeu, eu adoro tomar torradas queimadas. E o menino ficou, nossa, o que tá vendo aí, né? Aí na hora de dormir, o pai foi dar boa noite para ele e ele perguntou pro pai, pai, por que você não falou nada das torradas queimadas da mãe? Aí o pai falou assim, filho, sua mãe teve um dia de trabalho muito pesado e estava realmente muito cansada. Além disso, uma torrada queimada não faz mal a ninguém.
A vida é cheia de imperfeições e as pessoas não são perfeitas. E eu também não sou o melhor marido, empregado ou cozinheiro. E o menino aprendeu que através dos anos é preciso aceitar as falhas alheias, escolhendo relevar, esquecer as diferenças uns dos outros. E essa é uma das chaves mais importantes para criar relacionamentos saudáveis e duradouros. Quando a gente casa, as mulheres imaginam um príncipe, os homens imaginam a princesa. Acordam o dragão, né? E a bruxa descabelada. E você vai aprendendo ao longo do relacionamento por que aquela pessoa faz isso, que ela não fazia quando era namorada. Quando era namorada, tudo é lindo, maravilhoso, né? Você arruma toda, você perfuma, vai lá em todo, ele vem todo bonitinho, banhado, tudo legal, né? Durante o relacionamento, você vai descobrindo aquela pessoa. É uma outra pessoa, não é a pessoa com quem você imaginou que estava casando. Então, a gente tem que colocar isso em prática. Aceitar as imperfeições do outro. Como ele também vai aceitar as nossas. Porque nós não somos perfeitos. Então, ali é uma troca que se conquista durante os anos do relacionamento. O homem de bem, ele é indulgente para com as fraquezas dos outros e sabe que ele mesmo precisa de indulgência. E se recorda das palavras de Jesus: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E a gente está sempre atirando pedra, né? Como se a gente fosse assim, coisinha mais linda do mundo, né? Ainda não somos. Depois Jesus diz: caridade é perdão das ofensas. Segundo Chico, o perdão é a lição mais difícil. Por isso Jesus a reservou por último, quando nos ensinou que o perdão é mais uma questão de atitudes e palavras. Não adianta você dizer: eu te perdoo, mas se tiver um mas depois do teu perdão, não é perdão. Está guardando mágoa, está guardando ressentimento, e 30 anos depois você vai lembrar que aquele cara fez isso. Né? Sempre que tiver um mas, reveja. Tente perdoar, tente se relacionar bem com essa pessoa, mas não deixe o mas virar aquele rancor que é como você segurar pegar da churrasqueira um carvão em brasa. Ele vai queimar. E o rancor faz isso com a gente. Ele vai queimando a gente por dentro. Nós é que seremos judiados por não perdoar, por guardar rancor. Outro texto do Momento Espírita, chamado Milagre do Perdão. Era uma senhora casada já há bom tempo, feliz. O marido fazia tudo por ela. Eles passeavam, tinha uma casa linda, uma vida confortável. Mas ele viajava bastante a trabalho. E toda vez que ele viajava, ele sempre trazia um presente para ela, voltava, se dedicava só para ela. Um dia chegou a notícia que fez desabar o mundo. Ele havia tido um infarto fulminante durante uma dessas viagens. Tudo acabou para ela. Tudo lembrava ele, tudo dava saudade dele. E ela foi se angustiando com aquilo. E os anos passaram, os meses passaram, ela recebeu uma carta de uma mulher. Ela achou estranho aquilo, foi ler a carta. A mulher dizia que o amor da vida dela também era o amor dela. Que eles tiveram 2 filhas juntos e que, com muita vergonha, ela estava pedindo ajuda porque ela não tinha como sustentar as meninas. A mulher ficou super revoltada, não queria saber de nada, não vou ver, que absurdo. Ele estava me traindo nas viagens e vinha para casa todo amoroso, todo feliz. Mas com o tempo aquela raiva foi passando. E ela escreveu para a mulher: eu vou te ajudar com uma condição. Eu quero criar as crianças. As crianças ficam comigo, eu vou criar como minhas filhas, porque eram filhas do meu marido. Eu fico com as crianças. Do outro lado, a mulher
não tinha o que fazer, ela não tinha mais condição de criar as meninas, pelo menos as meninas teriam uma vida decente. Então, aceitou. Combinaram se encontrar. Quando elas chegaram, se encontraram na rodoviária. Quando eles chegaram, a mulher, a primeira, olhou para a outra, era uma Nicei muito bonita, as crianças eram maravilhosas. Ela se apaixonou de cara pelas crianças. E falou, então, elas vêm comigo agora. A mãe entregou as crianças chorando, as crianças desesperadas que queriam ficar com a mãe. E naquele momento, ela teve uma atitude que poucos de nós teríamos. Ela disse assim, vamos morar todos juntos. Vamos ser nós duas as mães dessas crianças. A gente faria isso? Esse nível de perdão é difícil, é bem difícil. Então, o que ela fez não foi perdão dos lábios, foi perdão do coração, porque ela ia conviver com aquela família do marido. Ela seria mais uma peça naquela família do marido. O único perdão que é levado em conta por Deus é aquele que não satisfaz as nossas aparências, as nossas vontades. A gente, quando reza o Pai Nosso, a gente diz, seja feita a vossa vontade, não a nossa. Bom, claro que a gente quer que coincida, né? Seria bom se ele quisesse uma coisa que nós. Mas ele sabe que é melhor para nós. Ele vai dar o que for produtivo para nós. Que muitas vezes a gente quer coisas que normalmente não seriam boas. E a gente tem que perceber sempre a resposta de Deus. Pode vir uma pessoa que vem te falar uma coisa que você não esperava, te alertar de alguma coisa, mas ele sempre vai dar uma resposta para nós. E Jesus falou também, perdão é mais uma questão de atitudes que de palavras. Aqui a gente lembra daquele texto, As Três Peneiras. Esse texto ele foi encontrado em algumas publicações infantis e foi atribuído a Sócrates. Não se sabe se realmente foi Sócrates, mas sempre se fala As Três Peneiras de Sócrates. Um rapaz procurou por Sócrates, querendo contar para ele alguma coisa assim. Ele estava muito ansioso para contar ele. Sócrates estava lendo, ergueu os olhos do livro e falou assim, o que você vai me contar? Já passou pelas Três Peneiras? Aí o rapaz falou assim, Três Peneiras? Sim, a primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato. Caso tenha ouvido falar, a coisa deve morrer aqui mesmo. Agora, se for verdade, deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é uma coisa boa, ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama do próximo. Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, deve passar ainda pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Aí Sócrates conclui. Se passou pelas três peneiras, conte. Tanto eu como você e seu irmão iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos, colegas do planeta. Deus nos deu a inteligência para aprendermos a discernir e escolher e administrar nossas atitudes e palavras. Pois saber usar as palavras é um grande passo para a nossa evolução como a luz. O nosso tema de hoje é o caminho da luz. Ele nos dá o caminho da luz. É ficar atento, é se corrigir, é cuidar com o que faz, com o que pensa, com o que fala. Fácil? Claro que não é, mas possível. Possível da gente fazer tudo isso. E eu vou encerrar
com um texto de André Luiz, o livro Paz e Renovação, do Chico, que fala exatamente do texto de hoje. Vai ser a nossa oração. Quando compreendermos que vingança, ódio, desespero, inveja ou ciúme são doenças claramente ajustáveis à patologia da mente, requisitando amor e não revide. Quando interpretarmos nossos irmãos delinquentes por enfermos da alma, solicitando segregação para tratamento e reeducação, e não censura o castigo. Quando observarmos na caridade simples dever. Quando nos aceitarmos na condição de espíritos em evolução, ainda portadores de múltiplas deficiências, que por isso mesmo o erro do próximo poderia ser debitado à conta de nossas próprias fraquezas. Quando percebemos que os nossos problemas e as nossas dores não são maiores que as de nossos vizinhos. Quando nos certificarmos de que a fogueira do mal deve ser extinta na fonte permanente do bem. Quando nos capacitarmos de que a prática incessante do serviço aos outros é o dissolvente infalível de todas as nossas mágoas. Quando nos submetermos à lei do trabalho, dando de nós sem pensar em nós, no que tange a facilidades imediatas. Quando abraçarmos a tarefa da paz, buscando apagar o incêndio da irritação ou da cólera com a bênção do socorro fraternal e abstendo-nos de usar o querosene da discórdia. Quando, enfim, nos enlaçarmos na experiência comum, na posição de Filho de Deus e irmãos autênticos uns dos outros, esquecendo as nossas faltas recíprocas e cooperando na oficina de auxílio mútuo, sem reclamações e sem queixas, a reconhecer que o mais forte é o apoio do mais fraco, porque o mais culto é o amparo do companheiro menos culto. Então, o egoísmo terá desaparecido da terra para que o reino de amor se estabeleça definitivo em nossos corações. Isso acontecerá quando encontrarmos o caminho da luz. Obrigado, Pai, por esse dia, por essa manhã, por esses ensinamentos. Que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja. Obrigada, pessoal.